Olá pessoal, continuando nessa série de vídeo, o impacto do pós-modernismo sobre a igreja e sobre a interpretação bíblica. Nesse vídeo nós vamos ver qual é o impacto que o pós-modernismo causou na interpretação bíblica. Então, quando o homem ele relativizou, negou todo e qualquer tipo de intervenção divina, negou verdades absolutas e universais, isso causou um impacto na interpretação bíblica. Então, qual é o impacto que causou? Primeiro, a rejeição dos relatos miraculosos da Bíblia. Então, todos os relatos que se referem a milagres, eles foram questionados. Então, não houve abertura de mar, não houve praga, não houve nascimento virginal, não houve morte e ressurreição, não há céu, não há inferno. Então, todos esses relatos sobrenaturais do texto, eles foram rejeitados e foi tido como mito, como criação da própria igreja para legitimar a fé. Então, essa pós-modernidade em relação ao texto sagrado, ele vai causar esse impacto de rejeitar todos os milagres da Bíblia. Segundo ponto, a distinção entre fé e história. Os milagres na Bíblia foram vistos como criação da fé cristã e não como fatos históricos. Então há uma ruptura entre fé e história. Isso aqui é história, isso aqui que vocês estão dizendo é fé, mito criado por vocês. Então você não pode coadunar uma história mitológica como essa e dizer que é histórica. Então houve esse rompimento entre fé e história. O que é fato, o que é mito, faz parte da crença e da fé, que foi criação dessas pessoas aí para legitimar a fé. Então, esse é o segundo impacto desse movimento pós-moderno. Terceiro, a Bíblia já não é inerrante, mas contém erros. Alguém pode perguntar para você assim, olha, a Bíblia, ela é a palavra de Deus ou ela contém a palavra de Deus? Se você falar que ela contém a palavra de Deus, você está concordando com os pressupostos que está sendo colocado aqui. Ou seja, a Bíblia já não é inerrante, mas contém erros. Porque quando eu digo que a Bíblia contém a palavra, eu estou dizendo que tem partes que não é de Deus. Ou seja, que tem partes que não é palavra de Deus. Portanto, há erros. Então, o pós-modernismo ele trouxe essa ideia. Que a Bíblia não é inerrante, mas que ela contém erros. Quarto, a interpretação bíblica passou a ser controlada pela razão e não pela iluminação do Espírito Santo. E como não é o foco aqui, você vai a partir do século XIX e vai vir a século XVIII, século XVII, século XVIII, racionalismo, iluminismo, e aí no século XIX a ideia do método interpretativo, histórico, crítico, que vai fazer uma análise crítica do texto e colocar em xeque muitas partes do texto, contextos históricos, autorias, porque a Bíblia já não é mais guiada pela iluminação. A interpretação bíblica agora é guiada pela razão e pelos métodos interpretativos que foram usados para compreender o texto sagrado. Então o homem já não dependia mais do Espírito, agora era a razão que controlava a interpretação. Ora, nesse controle de interpretação, nós temos aí várias teorias. Por exemplo, nós temos a teoria documental, a hipótese documentária, que diz que não foi Moisés quem escreveu o Pentateuco. Foram vários autores e em períodos diferentes. Há textos que, segundo essa teoria, foi escrito até dentro do próprio período dos reis ali, no período de Josias e Davi, foram escritos ali. Então, usando esses métodos críticos, as datas não batem, as datas são avançadas, não são datas, as datas que nós temos como datas ortodoxas do texto, mas são datas bem avançadas, num período bem distante do seu autor. Por quê? Porque está se usando a crítica histórica para interpretar o texto a partir do uso da razão e não por meio da iluminação do Espírito Santo. Tá? Então,
esse é o impacto que o pós-modernismo causou sobre a interpretação bíblica. Ora, como que eram vistos os milagres? Os milagres eram vistos como mitos criados pela fé cristã para legitimar a fé. Então não existiu nada, não existiu abertura de mar, não existiu cura, não existiu ressurreição, não existiu nada a partir desse pressuposto pós-moderno. Tudo foi criado pela mente infantilizada, porque é assim que eles falam, pela mente infantilizada daqueles primeiros cristãos que queriam legitimar a sua fé e dar uma razão por que eles davam a vida por conta dessa pregação. Então eles criaram todos esses mitos aí que está contido dentro do texto sagrado. Um outro ponto, separação dos dois testamentos. Não poderia haver interpretação do Antigo Testamento usando-se o Novo Testamento e vice-versa. Então houve aqui uma ruptura entre os testamentos. Um não interpreta o outro, um não é a base do outro. Tá? Então esse é o pensamento pós-moderno que foi aplicado dentro do texto sagrado. Então, no período moderno, houve um abandono total de Deus na interpretação, o que levou a um esvaziamento da fé, o que gerou uma descrença generalizada. A Europa ela se arrebentou. Quando você começa a analisar a história da Europa, e abraçando todos esses pressupostos aqui, a Europa ela simplesmente se arrebentou, ela abandonou a fé, caiu num ceticismo violento e ficou uma coisa assim angustiante, porque é aquilo, lembra quando eu falei no vídeo passado, que todo movimento de ruptura, o final dele, a conclusão dele é ilusão e alienação. É assim que a Europa ficou. Ela ficou com uma grande ilusão e uma alienação e está até hoje caçando alguma coisa para estruturar a sua crença, a sua forma de pensar. Neste período, o homem achou que poderia entender a palavra de Deus sem Deus. Ora, é difícil, né? Como que eu posso entender a palavra de Deus sem o autor dela? Eu só posso entender ela com o autor dela e não a parte do autor dela. E isso é impossível. Lembremos do que diz João sobre isso. O Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então, como é que pode o homem querer entender a palavra de Deus sem o autor de Deus? Mas essa é a façanha da pós-modernidade. Entender Deus, entender a sua palavra sem Deus. Dá no que dá. Ilusão e alienação. Então, continuando nesse impacto que causou o movimento pós-moderno sobre o texto sagrado, nós vamos ver um outro ponto aqui. Olha. Com o advento da pós-modernidade, a interpretação bíblica foi influenciada por esse período em que tudo é relativo e que não existe uma verdade absoluta, onde o homem impõe a sua visão privatizada do mundo. E isso vale também para a interpretação bíblica também. Querido, você vê isso na própria igreja. Você está ensinando, você está interpretando o texto exatamente de forma ortodoxa e o camarada diz, olha irmão, isso aí é relativo, para você significa assim. Porque para mim não. Aí você pergunta, quais são as bases interpretativas? Não, as bases interpretativas sou eu mesmo, eu acho que não é assim. Porque o homem pós-moderno é assim, ele não tem base exterior, ele tem base interior. Lembra que nós falamos que esse homem é um ser privatizado? Então as bases são subjetivas. Você pode apresentar bases sólidas, teológicas, históricas, ele vai lhe questionar. Não, mas isso para mim não tem validade. O que tem validade para mim são as minhas bases, as minhas convicções subjetivas, elas sobrepõem as suas bases externas. Então você vai encontrar com um crente dentro da igreja com essa ideia. Eu não creio porque eu acho que não é assim. Mas por que não? Porque eu acho que não é assim. Não tem base ortodoxa, ele tem base subjetiva. Então é nesse pé de situação que nós estamos hoje.
Então vejamos como esse período influenciou a interpretação bíblica, que é a nossa proposta aqui. Primeiro, já vimos como influenciou, agora vamos ver como que influenciou na interpretação. A interpretação bíblica, a partir desse movimento pós-moderno, ela é uma interpretação subjetiva, ou seja, não existe uma interação entre leitor e texto. Qual é a interação entre leitor e texto? Nós que somos guiados pelo Espírito, nós que estudamos, nós vamos para o texto, nós vamos buscar a partir dos originais, nós vamos buscar a partir da teologia, da história, para nós interpretarmos o texto. No homem pós-moderno não funciona assim. A base interpretativa é subjetiva, não existe uma interação entre sujeito e texto. É o sujeito que diz o que o texto tem que dizer, não é o texto que diz para o sujeito aquilo que o texto realmente é. O sujeito impõe a sua interpretação ao texto. Então a interpretação nesse período ela é subjetiva e não objetiva. Tá? O que é essa situação que nós estamos vivendo hoje. Interpretação subjetiva e não objetiva. O leitor dá ao texto sua própria interpretação, não levando em consideração a intenção do autor. Então o leitor não está interessado no que o autor está dizendo. Ele está interessado em entender aquilo que ele quer. O autor para ele não tem relevância nenhuma. O autor para ele não tem sentido nenhum. O que vale é o que ele entende do texto a partir de si mesmo. O segundo ponto da interpretação, a pluralidade de interpretações. Para o pós-moderno não existe uma interpretação única do texto. O sentido do texto está em aberto. Ele ganha novas interpretações a cada vez que é lido. Não existe uma interpretação ortodoxa, olha, esse texto significa isso aqui. Não. No homem pós-moderno, a interpretação está em aberto. Portanto, que pode haver várias interpretações, vários significados para o texto. Não existe um significado único, existe vários significados. Você vê que tudo mudou. Nós falamos em sentido único do texto. O homem pós-moderno está dizendo que o texto está em aberto. O leitor vai decidir qual é a interpretação correta e mais coerente. Terceiro, a interpretação é produto do subjetivismo individual, e para o pós-moderno não existe um método para interpretar a Bíblia. Cada um cria o seu, cada um interpreta com o seu próprio método, da sua própria forma, da sua própria maneira. Não existe um método rígido que vai controlar essa interpretação. Um outro ponto, perda do sentido original. Para o intérprete pós-moderno é impossível chegarmos ao sentido original do texto. O máximo que conseguimos é explorar alguns sentidos do texto, levando em consideração a circunstância do intérprete. Por quê? Porque o intérprete, o autor está morto. Então o autor bíblico está morto. Então como que você vai chegar a esse sentido original se o autor bíblico está morto? Então para eles o máximo que você pode chegar é algumas considerações. Você não consegue chegar no sentido original do texto dentro desse pensamento do homem pós-moderno. Então, olha, não podemos chegar ao sentido que o autor quis dar ao texto devido à distância que há entre o intérprete moderno e o autor original. Só que a ortodoxia ela me diz que eu tenho que encurtar esse distanciamento. Como é que eu vou encurtar esse distanciamento? A partir do estudo, da análise. Então eu vou estudar contexto histórico, eu vou estudar contexto linguístico, eu vou estudar contexto cultural, eu vou estudar contexto social, e eu vou diminuir essas distâncias para chegar no sentido original. Por homem pós-moderno não tem como eu diminuir essa distância. Então o máximo que eu vou dar algumas considerações, mas a palavra final vai ser do leitor. Ele que vai dizer o que significa aquele texto, e não o texto vai dizer a ele que o texto realmente significa. Portanto, o texto tem mais de um sentido a ser explorado. Então, dentro dessa visão, existem vários sentidos aí para eu explorar o texto e não um só.
Um sexto ponto aqui é o retorno à interpretação alegórica. Essa é a interpretação pós-moderna que se vê no texto. Múltiplo significado além do sentido literal do texto. Então, o que nós temos aí? Nós temos várias interpretações do texto, porque o método é o método alegórico. Tendo um método alegórico, cada um dá o seu sentido. Então, gente, o que aconteceu nessa ideia de interpretação bíblica? Houve um deslocamento de sentido. Por exemplo, na Reforma, o que se buscava? Na Reforma se buscava a intenção do autor humano como chave para a compreensão do texto bíblico. Então, no período da Reforma, quem que era importante? O autor era importante. Então, eu tinha que buscar o sentido autoral. Na modernidade, o que aconteceu? Como que se chegava à interpretação? Pesquisa visando reconstruir o texto bíblico através de métodos críticos. Então é aquela história, se ela contém a palavra de Deus, eu tenho que reconstruir esse texto até eu chegar na onde está a palavra de Deus. Então eu reconstruo esse texto a partir de uma análise crítica, usando o método crítico. Então, enquanto na Reforma se buscava a intenção autoral, na modernidade, através da pesquisa, você vai reconstruir o texto, porque se ela contém a palavra de Deus, eu preciso achar essa palavra de Deus dentro do texto. E na pós-modernidade, o que vale? O abandono da intenção autoral e do processo formativo do texto e foco na interação do leitor com o texto. Então, o leitor vai dar sentido ao texto, o leitor vai dar a interpretação ao texto, não é mais o autor. Então, o que houve nesse período pós-moderno? Houve um deslocamento, ou seja, e esse deslocamento ele sai do sentido autoral e ele chega agora no sentido subjetivo do indivíduo. Não importa o que o autor quer dizer, importa o que o leitor final entendeu, o que o leitor final interpretou, independente do que o autor quis dizer. Houve esse deslocamento dentro desse período que nós estamos vendo aqui, tá bom? Então, são essas as transformações que ocorreu em relação à interpretação bíblica, e no próximo vídeo nós vamos ver como todo esse movimento filosófico, como que ele formatou a consciência do movimento protestante. Tá? Então, criou-se uma nova consciência pós-moderna protestante. Então, no próximo vídeo nós vamos ver isso. O que é essa consciência pós-moderna protestante? Tá bom? Então, até o próximo vídeo, onde nós vamos ver essa questão, como que é a consciência pós-moderna hoje do movimento protestante, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo.